Essa questão, acho que a gente pode começar falando da China. Vamos Vamos pela lá. A China. China, assim, o que está sendo comentado, né, a gente vai falar sobre essa É. questão de dólar, enfim, Tá. Lula, a China, a gente vai falar de tudo. Mas eu vi no seu canal um vídeo que você tá falando sobre essa questão da China dominar, praticamente entrar com muita força no mundo. Eu queria que você comentasse mais um pouco. Como Tá. é que tá essa situação? O que que você espera? Quais são as expectativas? O que que pode, de fato, acontecer? Bom, esse vídeo que você está comentando, Carol, é um vídeo sobre a nova Rota da Seda. Historicamente, a China desbravou, construiu uma das maiores rotas comerciais há muito tempo atrás, muito antiga, que era a Rota da Seda. Todo mundo já ouviu falar, essa rota ela liga a Ásia à Europa e atravessava a Ásia Central, cruzava o mundo, passava pelo Oriente Médio, Mediterrâneo e chegava na Europa. E era a rota onde as especiarias, onde seda e uma série de outras coisas do Oriente iam para a Europa. E foi sempre uma rota importante. Na verdade, a China desenvolveu isso com medo das invasões, ou respondendo às invasões que ela sofria dos nômades ou dos povos ali da Ásia Central, turcos, mongóis e outros. E com isso, assim, depois a China acabou se fechando e, historicamente, o desenvolvimento chinês ele mudou de modelo. Em vez dele focar internamente, né, porque a gente fala para o continente, com essas rotas comerciais, como foi durante muito tempo, ele foi focar na costa. Isso tem a ver com a abertura econômica da China no final dos anos 70, quando a China adota uma economia mais liberal, com um modelo econômico de exportação, ou seja, eu vou ganhar dinheiro vendendo para o mundo. E onde é o melhor lugar para você vender para o mundo? Na costa. Por quê? Seus produtos têm que ser exportados, entrar num navio. Então, se você já estiver ali na costa, você vai ter uma vantagem competitiva. E aí, então, a China abre a sua costa. Tanto que até hoje, o desenvolvimento econômico chinês, a riqueza chinesa, não está no interior. O interior da China é muito pobre. Agora, a costa da China é onde está a riqueza, onde tem crescido, porque é ali que se abriu economicamente, criou os modelos, enfim, mais liberais, né, de economia. E com isso, a China, então, passou a ficar muito dependente da sua costa. E, obviamente, que, né, o mundo preocupado com o crescimento chinês adotou algumas estratégias para se preparar para o pior. E uma dessas estratégias foi moldada na estratégia que os Estados Unidos adotou contra a União Soviética na Guerra Fria. E a estratégia contra a União Soviética era: vamos fazer um cerco e conter o crescimento soviético e esperar que ela vai implodir por dentro. E como que esse cerco foi feito? A Rússia, né, a União Soviética, não podia ter acesso ao mar, porque aí as grandes teorias de geopolítica nos explicam que tem basicamente dois jeitos de você dominar o mundo. Tem um terceiro, mas é mais complicado, não quero entrar para não confundir todo mundo. Então, ou você domina o mundo porque você controla a Terra, o continente, e aí nem todos os continentes são iguais. A América do Sul, obviamente, não é um continente relevante de terra para o mundo como a Eurásia, simplesmente pelo tamanho e onde a Eurásia está localizada. A Eurásia é o centro dos continentes do mundo. Então, a Oceania ou a Austrália não tem a mesma relevância de continente que a Eurásia. E aí uma das teorias diz: quem conquistar a Eurásia vai dominar o mundo. E outra teoria dizia o seguinte: não, quem dominar os oceanos do mundo vai conseguir conter o avanço daquele que dominar a Terra. Então, basicamente, dá para a gente reduzir o jogo de war do mundo entre aqueles que querem dominar os continentes, ou o continente, e aqueles que querem dominar o mar, os oceanos. Quando a China começa a se focar na orientação marítima, e a China pode fazer isso diferente da Rússia, a Rússia nunca teve um acesso ao mar. A briga pela Ucrânia, em grande parte, acho que a gente falou disso da outra vez, não sei, mas falo isso bastante aí, onde eu converso sobre o assunto, é a busca pelo acesso ao mar. A Ucrânia é interessante, importante, a Crimeia mais ainda, porque ela dá um acesso ao mar de água quente para a Rússia. Não é um mar totalmente aberto, porque é o Mar Negro, aí do Negro você tem que passar no Estreito da Turquia, aí você chega no Mediterrâneo, que também é um mar fechado, aí você vai ter que pegar o Canal de Suez ou Gibraltar, para finalmente você chegar num oceano aberto, um grande oceano, Atlântico, Índico ou Pacífico. Então, os russos não têm esse acesso. Ah, mas e o Pacífico? Ah, não, ali, Vladivostok fica 4 meses do ano congelado.
O Báltico também é difícil, Mar do Norte, mais difícil ainda. E a China não tem esse problema, porque ela tem uma costa imensa do lado do Pacífico. E com isso, então, a China começou a ficar dependente das exportações e das importações, porque a economia chinesa precisa da matéria-prima e precisa de energia de combustível, que é o petróleo que vem do Oriente Médio e da África e chega na costa da China. E aí, então, voltando para a estratégia americana, como é que a gente contém o crescimento da União Soviética? Vamos cercá-los, não deixar eles terem acesso ao mar. Deu certo, a OTAN foi criada para isso, em grande medida. A Turquia está na OTAN para isso, para fechar o estreitozinho ali do Mar Negro. A Dinamarca, a Noruega estão ali para fechar os estreitos dos dois lugares para a saída do Báltico. Com a China é diferente. Os Estados Unidos adotaram a mesma estratégia, só que tem um elemento importante que chama Primeira Cadeia de Ilhas, que é um conjunto de territórios que estão na frente da costa do Pacífico chinesa, e lá, por um acaso, está localizado Taiwan também. Quais são esses territórios? Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas. Se você traçar uma linha, se a gente pegar o mapa e traçar uma linha, você faz um perfeito contorno à costa da China, e você é capaz de fazer um bloqueio naval à China. E aí a China não teria acesso nem às matérias-primas e nem poderia vender os seus produtos para o mundo. Qual que foi uma das estratégias adotadas para a China para solucionar essa situação? Que é um checkmate ali, né? A China virou e falou assim: eu vou resgatar o meu acesso ao mundo por terra. Como assim? Eu vou reativar a Rota da Seda. Que a Rota da Seda ela é por terra, então ela atravessa por dentro da China, anda na Ásia Central, cruza por dentro da Rússia por um lado, ou por outro lado desce para o Oriente Médio, chega na Turquia, desce no Mediterrâneo, chega na Grécia, sobe para a Itália, assim por diante. Então, o Xi Jinping decidiu resgatar a Rota da Seda, chamou Belt and Road Initiative, que a tradução é Nova Rota da Seda, e é um projeto gigantesco de infraestrutura, os maiores projetos de infraestrutura do mundo. Atravessa centenas de países fazem parte da Rota da Seda. E aí, então, a China está se preparando para o seguinte: bom, os Estados Unidos vai me bloquear na costa, e aí por isso a disputa por Taiwan, depois a gente fala um pouco disso, mas Taiwan está bem no meio, é a ilha bem no meio dessa linha que bloqueia a costa chinesa. O que a China pensou? Bom, eu vou sair por dentro, e está gastando trilhões de dólares com esses países, com esses projetos. Assim, tem coisas importantes nessa estratégia, porque a China, ela primeiro está conectando países que estiveram sob a esfera de influência ou dos Estados Unidos ou da Rússia. Então, todos os países da Ásia Central, Turcomenistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, são todos países que eram ex-repúblicas soviéticas. E agora a China está construindo milhões de projetos de infraestrutura nesses países. Linhas de trem, linhas de estrada, conexão digital, transportes variáveis, armazéns, todo tipo de coisa. Inclusive, a maior linha férrea do mundo hoje está dentro dessa rota, que atravessa e se conecta com a Transiberiana e vai parar lá na Europa. E essa é uma maneira da China driblar, então, esse fechamento da costa. Dentro disso, a China construiu um monte de portos. Então, por exemplo, ela construiu porto no Paquistão, porto em Mianmar, porto na Tailândia. Então, ela está construindo portos em Djibouti, na África ali, que é um lugar importante também, que é a saída do Mar Vermelho, passa pelo Canal do Suez. Ela está se posicionando em vários lugares estratégicos e, se fecharem o espaço para ela na costa, ela vai conseguir usar essa infraestrutura para ir para dentro. Então, é um projeto ambicioso. O Xi Jinping quis convidar o Brasil para entrar na nova Rota da Seda. Vocês vão pensar, mas Rota da Seda, nós estamos falando da Eurásia, o que a América do Sul tem a ver? O projeto está tão grande que está envolvendo países da América do Sul já, está envolvendo países do mundo inteiro que não tem nada a ver, mas é a continuidade, supostamente, de outro jeito, não tem ligação por terra. Aí tem a Rota da Seda marítima. Então, eles começaram a construir os portos também em outros lugares. Então, a Rota da Seda não é só por terra, mas é uma rota. Tem a Rota da Seda normal, tem a Rota da Seda marítima, tem a Rota da Seda digital, que é um monte de projeto de infraestrutura. Um deles, inclusive, conecta cabos submarinos de internet da África ao Brasil.
Isso aconteceu recentemente, é um cabo que chega em Fortaleza.